gente fazendo uma pesquisa assim, sobre doença, eu não gosto muito de falar de doença, não. Porque quando a gente fala em doença, a gente lembra logo, eu lembro logo, para mim, a pior delas, o câncer. A gente tem visto o avanço da medicina, vitórias importantes, tanto no tratamento como nas drogas, mas é assustador. A gente perceber que o câncer é originário de mais de 200 doenças que provoca aí o crescimento desordenado da célula, e isso às vezes pode invadir para órgãos, e a famosa metástase, né, que a gente às vezes, quando sabe que tem um amigo assim, a gente... E quando é infantil? Quando é infantil, para a gente que é pai, avô, né, para as mães, é uma coisa assustadora. Eu peguei uns dados aqui na internet, com alguns profissionais de saúde, né, que de 2020 a 2022, foram diagnosticados no Brasil 8.460 casos de câncer infanto-juvenil. Um detalhe que chama a atenção, que 4.310 diagnósticos foram de meninos e adolescentes masculinos. E 4.150, uma diferença bem pequena, né? De meninas, câncer em menina. Estima-se que de 0 a 19 anos, nós temos aí 1 milhão de nossas crianças, do nosso futuro, ameaçados pelo câncer. Tá? A gente vai entrevistar hoje a médica oncologista, a gente fala assim até com uma certa dor no coração, imagina ela que é uma médica, uma especialista, uma pessoa que tem uma boa formação, conhece bem, a doutora Alessandra Lamenha, ela é médica oncologista pediátrica. Eu até não conheço muitos oncologistas pediátricos, está sendo uma honra eu poder entrevistar uma profissional. A senhora é mãe? Antes de mais nada, muito obrigado. Eu que agradeço. A sua presença aqui no nosso Foi programa, uma honra Conjuntura. para mim também. Normalmente nós discutimos conjuntura econômica, conjuntura política, conjuntura social, mas da conjuntura da saúde pública, né? A gente observa, antes de mais nada, eu fiz essa pergunta para a senhora, agradecendo a sua presença aqui. A senhora é mãe? Sim, sou mãe de um menino maravilhoso, de 15 anos. Um só? anos. Tem um só? Sim. Eu sou pai de 6 e tenho alguns netos já, né? Tenho um piquititinho aí de 2 anos, mas é uma coisa que assusta, eu acho que a senhora, todas as mães, né? Com certeza. E quais são o tipo de câncer? Porque a gente vê falar muito da leucemia, mas é só a leucemia que assusta, que ataca as crianças? Olha só, Arnaldo, é um prazer, antes de mais nada, estar aqui com você, conversando sobre esse tema, né, que é tão importante e que devia ser mais falado, mais explorado no nosso dia a dia. Porque o câncer na infância e adolescência, você falou todos esses números aí, mas o câncer nessa faixa etária corresponde a cerca de 3% de todos os cânceres. É uma doença rara, mas ela existe, está presente, né? Então, para que a gente possa... A única forma de combater é conscientizando as pessoas, a população. Nós estamos na fase do mês de setembro, os profissionais de saúde, sobre a importância do diagnóstico precoce. Então, é maravilhoso poder estar aqui nesse mês de setembro, né? Que é o mês que a gente tem o Setembro Dourado, e o Setembro Dourado é voltado justamente para isso, para conscientização com relação ao diagnóstico precoce. Por quê? Porque nós não temos só leucemia. O câncer na infância e adolescência, o câncer é uma doença, mas dentro dele há várias outras. Porque ele é originário de uma doença? O câncer é uma doença, né? Mas temos vários subtipos, né? Temos as leucemias, que é a mais comum, a mais prevalente, nessa faixa etária, 30% dos casos. Temos os tumores cerebrais, que correspondem a 20% dos casos na infância e adolescência. Temos os linfomas, que são os tumores dos gânglios, daquelas ínguas, daqueles carocinhos no pescoço, nas axilas, na virilha. E as pessoas devem tratar como uma simplesinha. Porque não é, na verdade, essa questão de informar, né, com relação ao diagnóstico precoce, é muito interessante o reconhecimento de quais são... O sistema público está preparado? A senhora pertence a um hospital, a senhora pertence à Santa Casa de Misericórdia. Os hospitais públicos estão preparados para diagnosticar o câncer infanto-juvenil? Os cânceres, né? Veja bem,
É por isso que eu falo, o hospital especializado, ele está muito preparado, né, como a Santa Casa, que temos no nosso serviço de oncologia pediátrica, para receber o paciente diagnosticado ou com a suspeita muito forte, ainda não diagnosticado. Né, ele está preparado para receber, sim, esse paciente, fazer o diagnóstico e tratar, porque o paciente oncológico pediátrico, ele tem que ser tratado num centro especializado. Porém, o nosso grande desafio é o tempo que esse paciente chega para ser trazido até nós. O que me chamou a atenção foi que 60% dos casos, quando são diagnosticados, já está bem avançado. Isso, da importância da gente reconhecer, porque os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil, eles são muito parecidos com as doenças do nosso dia a dia na faixa etária pediátrica. Por exemplo? Né? O que, veja bem, eu vou já eu vou citar alguns sinais e sintomas, mas o que, na verdade, vai determinar que você esteja em alerta é quando esse sinal e esse sintoma, ele persiste, tá? O paciente você perguntou, será que a rede pública, ou de modo geral, será que o pessoal está preparado? Hoje pensa-se muito mais, né? O profissional de saúde, ele hoje... apesar de ser uma doença rara, né, o profissional de saúde ele tem que estar preparado para suspeitar do câncer infanto-juvenil. Né, isso já é um grande... Nosso dever, enquanto oncologista pediátrico, também é levar essa informação. E não só ao profissional, aos familiares, aos educadores, aos responsáveis daquela criança. Perceber a normalidade, exatamente. né? Então, quais seriam esses sinais e sintomas? Né? Super comum, febre. Né? Febre constante? Mas febre, exatamente. Mas é uma febre, não é aquela febre de um quadro viral, que dura 3, 4 dias e vai embora. É uma febre que persiste, é uma febre que deixa a criança, que não vem só a febre associada. A criança pode estar pálida, a criança não tem vontade de brincar, pode ficar com manchinhas roxas no corpo, parece até que levou a pancada, sabe aqueles hematomas? Aí, que a gente chama de hematomas, né? Mas são aquelas manchinhas roxas no corpo. Pode ter associado algum sangramento, pode ter dores ósseas ou dores nas juntas. Isso aí que eu estou falando, tudo isso é característico das leucemias, tá? 1/3 das leucemias, elas se apresentam clinicamente apenas com dor nos ossos, dores ósseas e dores nas juntas. Aí o menino fala, tô com dor nos ossos. Aí é difícil, de você, tô com a criança com dorzinha ao andar, vai andar, diz que está doendo, né? E outra coisa super importante, a gente tem que muito valorizar a queixa da criança, né? Porque a criança, ela não mente, né? A gente tem que valorizar aquela queixa e tem que valorizar também os pais, né? Os pais ficam aflitos. Mas, voltando à pergunta, Sim. O posto de saúde, ele está preparado? O profissional lá da unidade básica de saúde? Da unidade básica, exatamente. Porque assim, veja bem... Na verdade não está, né? Tá sim. Nós temos muitos profissionais hoje, gente... Já atentos a isso, porque tudo começa na atenção básica, na atenção primária, né? Quem está ali na atenção primária, o próprio agente de saúde, né? Até nos programas de saúde da família, aquelas pessoas que adentram a casa daqueles pacientes, claro... que, assim, essa comunicação, a gente tem que investir muito mais nisso, ter políticas públicas para a gente investir no diagnóstico precoce, porque o câncer da criança, diferente do adulto, ele não tem como ser prevenido, né? Não deu tempo ainda dele se expor a um estilo de vida, a fumar, a ter alguns fatores ambientais que possam vir a favorecer o surgimento do câncer, né? Se fuma, pode ter câncer da nasofaringe, da boca, câncer de boca, câncer de nariz, pode ter câncer de pulmão. A criança não tem isso. Então, a grande nossa preocupação, não só aqui no Estado, mas como no Brasil inteiro... É de instrumentalizar... É levar essa informação, informar não só assim, aos profissionais de saúde, que é super importante, né? O pediatra geral, aos médicos que estão em formação nas universidades, o pessoal que está ligado aos atendimentos das UPAs. Quer dizer, ter atenção aos sinais que a criança está emitindo. Exatamente. Porque e outra coisa, é a persistência. Foi ali no pronto atendimento ou no consultório mesmo do pediatra, né? Você tem a grande prevenção é levar seu filho, ou a criança pela qual você é responsável para ser atendido. Então, aquele ali persiste, né? E assim, diferente no adulto, o câncer é mais silencioso, mais devagar. Na criança, não. Ele dá...
aqueles sinais ali, em um pequeno intervalo de tempo, que favorecem que a gente pense mais, que tem alguma coisa errada. Eu fui numa casa dessa de assistência aqui, estou tentando lembrar o nome, não consigo. Fui numa casa dessa que assiste as famílias, né, mantém lá, que é outro problema que eu vi. Diagnosticada, a criança começa um tratamento e nós temos pouca casa de acolhimento. Nós temos algumas de acolhimento. Foi uma das cenas que eu chorei na minha cabeça, né? Tem pai, né, e avô também, e vi aquelas cenas das crianças, algumas... Eu não sei se vão conseguir vencer. A leucemia é a maior causa? A leucemia é o câncer mais prevalente nessa faixa etária. Por quê? Já respondo. Mas quando a criança ela tem acesso, né, ao diagnóstico precoce, a criança pode curar em até 80%. A taxa de cura com diagnóstico precoce... Por isso é importante, né? Por isso que quando você fala, é muito triste falar em oncologia pediátrica, né? Falar em câncer nas crianças e tal, com aquele pesar, assim, então... Até fazer entrevista com você, a gente sente. Mas só que, assim, a gente tem muito bons resultados. Às vezes, até quando a doença está espalhada, o que é um grande desafio... Mesmo assim, a criança consegue curar. Claro, a taxa de cura diminui. Né? Com o passar do tempo. Né? Com o passar do tempo, na verdade, com a eficácia do tratamento. Né? O tratamento vai fazer... Só que, assim, o grande desafio que é muito ruim para a criança é que a qualidade de vida dela vai cair, porque se a doença está espalhada, a gente vai ter mais doença para combater. Então, a gente vai ter que tratar mais a criança. Mas a cura. A cura, tá? E você me perguntou... cura que a pessoa volta a ter uma vida normal. Volta a ter uma vida normal. Até, assim, hoje em dia, durante o tratamento, muitos têm uma vida próxima ao normal. Né? O que atrapalha muitas vezes é que a gente tem que fazer um tratamento mais intenso em termos de quimioterapia quando a doença está mais avançada. E daí eles têm essas limitações, né? E tudo mais com relação, porque a imunidade cai bastante, eles ficam muito vulneráveis a algumas infecções e tudo mais. Mas voltando ao porquê. Porque a leucemia... Porque a leucemia tem primeiro as leucemias e tem também os tumores cerebrais. Veja bem. Essas são as mais que dão. São três, né? São três. E tem os linfomas, né? Então, aqueles sinais e sintomas que eu falei inicialmente, né? De palidez, dor no corpo, sangramento, caroços espalhados pelo corpo, dores ósseas, isso está relacionado com a leucemia. Tá? E, na verdade, o que acontece, assim, hoje nós não temos uma resposta ainda, apesar de muitos estudos sobre a causa. A causa, né, a origem disso. Porém, algumas mutações, assim, como é que eu posso falar numa linguagem mais... não hereditário de pai para filho, tá? Pode acontecer algum erro no equilíbrio entre o crescimento de algumas células que favoreça o surgimento daquela neoplasia. Ainda existem várias suposições. Em adulto existem algumas respostas. Na criança, isso é ainda um mistério. Mas as leucemias, as crianças apresentam um erro genético ali e aquelas células começam... Não tem nada a ver com a alimentação. Veja bem, isso é outra discussão. Outra discussão, sim. Porque você falou a conjuntura... econômica, tal, mas também oncologia pediátrica é também, além de saúde, é também uma conjuntura social, sim. Né? Nós estamos em um país onde temos muitos agrotóxicos liberados, né? E assim, nossa alimentação, e quase ninguém tem acesso a uma alimentação livre de agrotóxicos, né? O que nos é oferecido, já foram feitas análises em vários desses alimentos e existe sim agrotóxico ali. E pode contribuindo a gente observa, isso também pode, essa questão da alimentação, os alimentos multiprocessados, né, porque levam algumas substâncias que não são adequadas, né, agrotóxico, isso tem comprovadamente, né, é comprovado cientificamente de que pode ser relacionado ao surgimento de câncer, sim. A senhora indicaria, então, aí para os pais a alimentação mais natural, frutas, verduras, da agricultura familiar? Aí é que tá, seria maravilhoso, né? Mas nem todo mundo tem acesso. Por exemplo, nós temos muitos pacientes do interior, nós temos um número enorme. Eu ia perguntar, a maioria dos pacientes com câncer
é do interior? Como nós somos referência para atender todo o estado, né? Nós temos os pacientes aqui da capital, Nós temos. mas temos como a gente atende a vários municípios, a gente tem uma prevalência muito grande também dos pacientes que vêm do interior. E o que eu observo é muito isso, né? A maioria é alimentos saudáveis. E a maioria de pessoas que não tem aquela condição financeira, né, muito favorável e tudo. E muitos usam desses artifícios para alimentar as famílias, quer plantar, quer criar sua galinha ali. E mesmo assim contrai o câncer. Mesmo assim contrai o câncer. E com relação, por exemplo, às leucemias, tá? Existem alguns locais, por exemplo, em algum estudo antigo até, que as crianças que iam com seus pais para o trabalho na lavoura, que não usavam a proteção com relação aos agrotóxicos, eles estariam mais vulneráveis também. Tivemos casos a ter leucemia. Tivemos casos aqui nós fizemos matérias nacionais, inclusive, na região do Agreste Alagoano, né, que alguns desses produtos, né, defensivos agrícolas, as pessoas estavam cometendo suicídio direto e se descobriu que, mas isso em adulto, né, que a origem eram os defensivos agrícolas. Nas crianças também isso deve ter um impacto muito forte, né? Essas áreas agrícolas que usam defensivos. Eu acho que hoje, assim, as pessoas estão tendo até uma maior vigilância nessa questão de não levar suas crianças mais para as áreas de campo, né, para esses ambientes e tudo mais. E, assim, algo realmente algo preocupante essa questão é uma exposição que pode fazer para o adulto e se a criança acompanhá-lo naquela área, né? Mas, assim, voltando para os outros sintomas e sinais importantes que eu acho citar, relacionados aos tumores cerebrais, por exemplo, dor de cabeça. Uma dor de cabeça que persiste, que a criança às vezes acorda de noite com dor de cabeça e às vezes, aí quando acorda com dor de cabeça, vomita, porque geralmente essa dor de cabeça vem acompanhada de vômitos, mas não é só esses, não são só esses os sinais, existem outros. Por exemplo, a criança anda normal, brinca normal, de repente, alteração do equilíbrio, quando ela se movimenta, a coordenação motora fica diferente, ela não consegue se sustentar em pé, começa a cair. Isso chama a atenção dos pais. Uma criança que tem estrabismo, sabe? Estrabismo ela é meio vesguinha, que de repente também fica meio vesguinha. Então, isso é um sinal também que isso pode estar associado a um tumor cerebral pelo aumento da pressão no cérebro, lá internamente, por causa daquele tumor comprimindo as estruturas, né? E alteração de comportamento, a criança não tem alteração, ou hora está agressiva, hora está calada, não quer brincar com as outras crianças, né? Aquela apatia. Isso são sinais indiretos que mostram que aquilo ali pode estar relacionado a um tumor. Com relação aos linfomas, por exemplo, que é o terceiro mais prevalente, né? Os caroços, aparece um caroço no pescoço da criança ou do adolescente, e aí a gente já está indo mais para uma faixa etária maior. Mais acima, né? Adolescente mesmo. Né? Pré-adolescente e adolescente. E daí, acima dos 12 anos? Não, de 10, a partir dos 10 anos, assim, de 9 em diante, isso já pode acontecer. E aí você já começa a perceber, aí aparece aquele caroço no pescoço, ou na axila, ou na virilha. É um caroço que cresce, é um caroço que não dói. É um caroço que não fica vermelho, não é uma inflamação, né? Só que é um grande desafio, porque às vezes aí quem vê o paciente diz, não, é uma inflamação, vamos anti-inflamatório, vamos antibiótico e tal. Mas quando a criança vai voltando e que você percebe que não está melhorando... Brinquedos eletrônicos contribuem? Não contribuem. Não tem nada a ver, né? Isso era algo que se pensava, tá? Mas celular, brinquedos eletrônicos, nem esse tipo de argumento pode ser faz mal, né, para a criança que está ali. Eu estou com um lá que a gente está com 2 anos de idade, a gente tem que esconder o celular. Eles já nascem preparados para isso, né? Com essa habilidade. Eu vou lhe falar uma, que ele me ensinou a mexer numa... Eles têm essa habilidade. Um sistema lá que só ele, com 2 anos, não fala direito e dominando o celular. É muito Quer dizer, não tem nada a ver. Isso é lenda. Já tem... era fake. Há muitos anos, isso, na verdade, não era fake exatamente, porque era uma suposição mesmo, tá? Até a própria Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica se preocupava com isso, até as outras instituições mundialmente.
realmente, mas foram feitos estudos e brinquedos foi comprovado celular, brinquedo eletrônico. Não Agora é vai... bom evitar, né? É bom evitar por causa do contexto todo, do contexto de não ficar tanto tempo nas mídias sociais, enfim, mas hoje nessa geração atual, né? Nos filmes americanos aparecem as crianças e adolescentes com câncer, mas da classe média, média alta. No Brasil? No Brasil, veja bem, quem é que, nas nossas condições econômicas atuais, qual a família que pode pagar um plano de saúde? Né, que pode ter acesso a um atendimento assim... As classes mais desfavorecidas. Então, aí a gente vai dizer, porque é só o povo que é pobre ou que é de uma classe social menos favorecida, só essa pessoa, só esses meninos que têm câncer, não. O câncer é uma doença democrática, qualquer pessoa pode ser... Todas as classes sociais. Todas as classes sociais, enfim, isso não tem nada a ver. O que acontece é que as pessoas... Né, hoje, elas dependem do serviço público. Que bom que temos também um serviço único de saúde que funciona, o SUS. Especialmente nessa área de oncologia pediátrica, né, que eles têm acesso ao tratamento. A gente pode tratar esses meninos com dignidade e, assim, eu tenho muito orgulho disso. É muito importante falar dessa precocidade, né? Perceber. Mas perceber o diagnóstico precoce. Veja bem, é um câncer que não é tão comum, né? Que é o câncer de olho da retina, que se chama retinoblastoma, que é um tumor que acometeu a filhinha do apresentador Tiago Leifert. Sim. Isso teve uma repercussão nacional imensa, né? Como é que é esse tipo de câncer? É um tumor que se origina nas células da retina, tá? É muito comum em bebês de 0 a 2 anos de idade. A criança pode nascer com ele, pode ter uma relação, uma mutação, assim, um erro na genética ali. Na formação, né? Que são células embrionárias que estão ali. Pode haver uma mutação ali e ele pode até acometer 2 olhos, que é o caso dela. Tem cura, quando diagnosticado precocemente. No caso do Tiago Leifert, teve cura? Ela está em tratamento, tem cura, mas o grande desafio também, quando ele nos 2 olhos, é a preservação da visão. Sim. Né? A preservação da visão é o grande desafio. Mas o que eu estou querendo falar com isso é que várias mães de várias classes sociais passaram a... Como é importante chamar a atenção, né? Como é importante a população, de um modo geral, ter o conhecimento, porque várias pessoas, em alguns locais também que eu atendo público, também passaram a procurar para levar seus bebês porque ele faz um sinal clínico que se chama leucocoria, que é um reflexo do olho do gato, um reflexo branco. A luz, sabe quando a gente está no escuro, numa estrada, aí vem um gato, aí incide a luz ali dos faróis e aparece um olho brilhante branco, um reflexo branco. Sim. Aquilo ali é um sinal muito sugestivo de retinoblastoma. Meu filho, né? Não é aquele olhinho vermelho. Os meus filhos fizeram o teste do pezinho e agora esse teste do pezinho tem muito mais informação, não é isso? Ele já pode diagnosticar alguma coisa? Não, câncer não. E também o teste do olhinho. É importante, o teste do olhinho também se faz agora. O teste do olhinho é fantástico. O teste do olhinho... Já dá uma pista? Bom, talvez indireta, mas não que ali tenha um tumor. Tá? Assim, malformações vasculares, né? Alguma alteração na retina, mas o tumor em si, ele não detecta precocemente. Por isso que hoje até a própria Sociedade Brasileira de Oftalmologia, junto com a de Pediatria, criou um protocolo para quando o bebê nasce, ele ir ao oftalmologista em determinadas fases, né? Até o 1º ano de idade, para que, se houver essa possibilidade, ela seja detectada. O nosso programa está chegando ao fim. Mas parece que voou, né? Já temos quase 30... Mas, nossa, e eu queria... O que é... Não, eu deixei já um tempo já, porque eu confesso para você que eu estou surpreso. Sou pai de 6, graças a Deus estão saudáveis, né? Mas estou vendo que a coisa é muito mais séria do que eu imaginava, muito mais grave, quando eu vejo a quantidade de crianças, 1 milhão de crianças, de todas as classes sociais, toda a faixa etária, urbanas e rurais, né? Sim. Todas estão sujeitas e a gente precisa ficar atentas aos sinais. O que a senhora não falou, que gostaria de agora orientar, a senhora falando aqui para, como diria o meu amigo, para a Câmara da Verdade, para a Lanterna da Verdade, o que a senhora gostaria de dizer
para as mães, para os pais, para os avós, com relação às crianças... Para os professores, para de 0 a todas 19 as pessoas. anos, crianças e adolescentes. É né? isso, porque o câncer infantil, uma vez que nós temos a informação, o diagnóstico precoce é responsabilidade de todos nós, dos médicos e da sociedade mesmo, né? Dos familiares, do médico que está ali na unidade de atenção básica, ele também, ou numa emergência, né? Quando é levado a criança, dele poder pensar nessa possibilidade, especialmente na persistência dos sinais e sintomas e outros tumores que são muito frequentes também, que não são tão prevalentes quanto os que a gente falou e que eu não mencionei, como, por exemplo, os tumores na barriga. Os pais, às vezes, é quem percebe um caroço na barriga. Outros tumores muito comuns na adolescência, que são os tumores ósseos. E aí a criança joga, o adolescente gosta de jogar bola, leva uma pancada e diz, ele chega com doendo, com aquela dor no osso, mas aí o osso está crescendo, está aumentando de volume. Então, isso é um sinal de alerta. Se está dor no osso, uma dor localizada e aquele osso está aumentando de volume, aquilo ali pode ser um tumor ósseo. Né? Tumores nos testículos, no adolescente, aumento do volume do testículo. O adolescente ele tem vergonha de mostrar aos pais, mas... né, tem que ficar atento ao corpo dele, né? As meninas, as adolescentes, dos tumores ovarianos, né? E sem ter tido relação sexual já? Sem nenhuma relação. Aparece, como se diz, do nada. E elas sentem dores? Ela sente aumento do volume da barriga, o volume da barriga cresce muito rápido. E como elas são adolescentes, é muito curioso, porque às vezes até os familiares acreditam que elas estão com uma possível gestação. Né? E esses tumores geralmente excretam o hormônio da gestação. E a criança, a adolescente, ali diz, não aconteceu nada, tudo. E às vezes, assim, a obesidade contribui? Pacientes demoram muito. Bom, não tem, na criança não tem nenhuma relação com obesidade diretamente, não, com o surgimento de tumores. Agora, o que eu gostaria de falar para os pais, para os professores, para os responsáveis, para os avós, é que levem seu filho para o atendimento médico. Levem a cada 6 meses. E se aparecer qualquer sinal ou sintoma que seja diferente, que fuja do usual, né, do que se vê no dia a dia, que eles fiquem alerta, que eles não tenham medo, porque câncer cura, se diagnosticado precocemente. A senhora falou, leve aos médicos. A senhora está falando os médicos que diz um oncologista ou na unidade básica? Na unidade básica. Leve para a UPA, leve para uma emergência, né? Se o paciente tem acesso também a hospitais particulares, no posto de saúde. Tá independente, procure ajuda. Né? Mesmo se no local onde você reside, que é no interior, não tem um pediatra, mas insista, persista, porque a criança... se ela está sentindo alguma coisa que você não está acostumado, que aquilo ali não é do dia a dia dela, a gente tem a obrigação, né? O médico tem a obrigação de atender, ele vai suspeitar que tem alguma coisa diferente e vai encaminhar para uma unidade que tenha mais recurso. E ter sempre em mente isso, que o que a gente quer fazer, né, a gente não é fazer com que a população entre em pânico, né, com esses dados que você mostrou e tudo mais. Não, porque é aquela situação. Câncer tem cura. Câncer tem cura. Então, se tem cura, muito bom saber. Vamos lutar, né? Nós temos, assim, nós queremos... Desde que seja tratado, desde que seja observado, detectado precocemente. As taxas de cura são bem maiores. Mas, ainda assim, mesmo com a doença espalhada, ainda assim, há tratamento e há também possibilidade de cura. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar assim, para os familiares. Quantos hospitais nós temos em Alagoas de oncologia infanto-juvenil? Nós temos 2 hospitais que atendem os pacientes... Hospitais públicos? Hospitais... Filantrópicos, que é a Santa Casa. A Santa Casa. O Hospital Universitário? O hospital universitário, ele nos ajuda com o diagnóstico, né? Mas ainda, porque o paciente de oncologia pediátrica, o paciente com câncer, ele tem que ser tratado em um local onde tenha uma equipe multidisciplinar, inclusive para a sua atenção, inclusive com UTI. Uma UTI, porque como se pensava no passado, que o paciente com câncer não tinha tratamento, não tinha possibilidade de sobreviver, há uns 30 anos atrás, graças a Deus que nos últimos anos isso mudou bastante,
o pessoal tinha uma resistência de mandar o paciente para a UTI, mas hoje não. Hoje o nosso paciente, quando chega mal, chega grave e tudo, ele está em tratamento, né, que a maior causa de infecção, de morte nos nossos pacientes que estão em tratamento é infecção. Quando eles chegam com febre, a gente já corre para fazer o antibiótico dele, para que ele seja atendido, que se for o caso e se necessário, que ele vá para uma UTI. Então, se ele estiver numa unidade que não tenha UTI pediátrica, ele não pode ser tratado. Antes de mais nada, quero lhe agradecer. Muito obrigado. É um tema difícil para nós, para a senhora também que é mãe, né? Deve sentir a dor das outras mães. E quero deixar aqui essa recomendação, acho que vale a gente repetir. Prestar atenção nas crianças, no que elas falam. Elas dão sinais importantes. E a gente precisa aprender mais com elas, prestando atenção. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada.